Olá, meu nome é Viviane Gomes, eu sou professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e coordenadora do grupo especializado em Medicina Aplicada à Criação de Bezerras, que carinhosamente nós chamamos de GCRIA. Eu ministrarei para vocês o curso chamado Sanidade na Criação de Bezerras, com ênfase na fase do aleitamento, que compreende a fase de nascimento até o desmame dos animais. Esse curso online ficará disponível nos canais digitais do VetSmart, Bovinos e Equinos. Nós iniciaremos falando um pouquinho, nesse primeiro módulo do curso, sobre os índices que nós preconizamos para a criação de bezerras. Sem o entendimento dos nossos dados, não podemos atingir determinadas metas dentro do sistema de produção de bezerras e, consequentemente, nós teremos prejuízos futuros por falta de conhecimento do nosso próprio sistema de criação. Então, as metas básicas dentro de um sistema de criação de bezerras compreende a manutenção dos animais vivos até a fase de produção, a manutenção das bezerras saudáveis, manutenção das bezerras em crescimento para que se tornem vacas produtoras de leite responsáveis pela futura produção leiteira e rentabilidade de todo o sistema de produção. Elas representam o futuro do sistema de criação. Então essa fase merece muito cuidado e muito destaque dentro de todo o sistema de produção leiteira. Nós temos os índices que são preconizados mundialmente dentro de todo o sistema de criação e nós precisamos dominar o conhecimento desses dados vinculados à nossa própria fazenda, nosso próprio sistema de criação. Então, esses índices, o peso dos animais ao nascimento, o peso ao desmame, e nós precisamos conhecer também o ganho de peso desses animais, né? A média de ganho de peso. Então, a meta seria você conseguir dobrar o peso dos animais do nascimento ao desmame. Então, por exemplo, se a bezerra nasce por volta de 40 quilos, ela precisa crescer, de se desenvolver, de ganhar peso para atingir 80 quilos no momento do desmame, e isso vai representar 40 quilos de diferença, ou seja, ela necessitará ganhar aproximadamente 0,73 quilos ao dia. O conhecimento desses índices é fundamental para nós sabermos se o nosso sistema de criação está indo bem e se o nosso sistema de manejo em relação especialmente à dieta dos animais estão corretos. Nós sabemos que muitas das propriedades não possuem balança, né? Isso envolve um determinado investimento financeiro, mas nós temos outras formas mais simples para estimar o peso dos animais. Então é comum a mensuração do perímetro torácico, aonde nós usamos uma fita que é específico para a pesagem dos animais, da forma com que nós vemos nessa figura, né? Então a fita, ela é colocada sobre o perímetro torácico imediatamente atrás dos membros anteriores do animal. E aí a gente consegue estimar o peso. Isso, como eu já disse anteriormente, deve ser feito tanto ao nascimento quanto no desmame. E muitas vezes, se for possível, né, eu recomendo que isso seja feito até com uma periodicidade menor, talvez semanalmente ou mensalmente, de acordo com a disponibilidade e possibilidade de funcionários, de colaboradores para a execução desta tarefa. Outra medida que é bem interessante é a mensuração da altura da cernelha. Então, essa medida vai nos fornecer dados a respeito do crescimento das bezerras. Então, nessa figura, vocês podem ver que está sendo utilizado uma régua. Geralmente, essa régua é utilizada, vocês já devem ter visto, quando vocês levam os seus filhos para o pediatra, ele mede a altura utilizando a mesma régua. Então, essa régua ela pode ser comprada. Caso vocês não tenham essa régua em específico, vocês podem utilizar também a própria fita métrica que nós mostramos no slide anterior, que é para a mensuração do perímetro torácico. Então, essa mensuração da altura, ela vai dar uma ideia para a gente do crescimento dos animais. Bom, além desses índices, que são índices produtivos, nós temos alguns índices que são o que nós chamamos de índices sanitários. Então, os índices sanitários, basicamente, são representados pela mortalidade e pelas taxas de doenças que acometem os animais.
Então, nessa fase do aleitamento, nós sabemos que as principais doenças responsáveis pelas perdas que nós temos dentro do sistema de criação de bezerras são representadas pelas diarreias e doença respiratória. Nós desejamos que a mortalidade dos animais seja menor, inferior a 5% entre as 24 horas de vida aos 60 dias de vida. Nós sabemos que 60 dias representa o período ali próximo do desmame. Conforme as bezerras vão crescendo, a taxa de mortalidade ela deve diminuir, porque a maior suscetibilidade, a maior sensibilidade dos animais às doenças vai acontecer justamente no período de aleitamento, e por isso que nós estamos abordando esse tópico dentro do nosso curso online. Então, entre 61 aos 120 dias, a meta é que a mortalidade seja menor que 2%, e dos 121 aos 180 dias, a meta é que a mortalidade seja menor do que 1%. No caso das diarreias, né? Se nós formos pensar em ocorrência de diarreia, nós desejamos que as taxas de diarreia sejam inferiores a 25% na fase de aleitamento, antes dos 60 dias de vida, menor que 2% entre 61 aos 120 dias e menor que 1% entre 121 aos 180 dias. Então, nós sabemos que a diarreia é uma das principais doenças responsáveis pela mortalidade dos animais durante a fase de aleitamento. Então, essa vai ser uma doença que nós enfocaremos bastante em um dos módulos do nosso curso Sanidade na Criação de Bezerras, do nascimento ao desmame. A doença respiratória, ela também é um problema na fase de pré-desmame. Antigamente, era muito dito que as broncopneumonias, a doença respiratória, estava muito vinculada com o estresse ao desmame do animal, quando ele passa da fase onde ele ingere o leite para a fase da ingestão de alimentos sólidos. Mas hoje, dependendo do sistema de criação, nós sabemos que essa doença ela é muito mais comum na fase pré-desmame do que durante e após o desmame. Então, nós desejamos que a taxa de doença respiratória seja menor que 10% até os 60 dias de vida, menor que 15% entre 61 e 120 dias, e menor do que 2% entre 121 aos 180 dias de vida. Então, esses são os índices que são aceitáveis. E aqui eu sempre paro para perguntar para vocês, produtores, veterinários de campo, quais são os índices que vocês têm dentro das suas fazendas ou dentro daquelas fazendas que vocês assistem, né? Isso no caso dos veterinários. Então, você conhece os índices da sua própria fazenda? Você conhece os índices das fazendas onde você presta assistência, consultoria? Então, essa é uma reflexão muito importante, porque no Brasil nós temos uma deficiência muito grande em relação ao conhecimento desses índices. Então, o primeiro passo é pararmos para pensar qual é a nossa realidade. Então, esse é um grande problema, porque sem o conhecimento dos índices, nós não podemos elaborar planos de melhoria e muito menos planejarmos algumas metas dentro do nosso sistema de criação e dentro do nosso país. Bom, é claro que nós enfrentamos alguns desafios para atingimento desses índices. E um dos grandes desafios são as doenças responsáveis pela mortalidade dos animais. Então, como nós vimos, esse quadro nos mostra que a principal causa de morte antes do desmame são as diarreias, e no momento pós-desmame é a doença respiratória. É claro que eu já enfatizei anteriormente para vocês que isso pode variar um pouquinho em relação ao tempo, né? Então, isso varia de acordo com o sistema de produção. Então, tem alguns tipos de bezerreiro que vão predispor, que vão facilitar a instalação dos agentes causadores de doença respiratória já antes do período do desmame. Então, eu trabalho em algumas propriedades onde o pico de doença respiratória acontece ao redor dos 40 dias. E a desmama vai acontecer um pouco mais para frente, entre 60 e 70 dias. Parece, nessa primeira etapa do módulo, que essa questão numérica, muitas vezes ela acaba não sendo muito atrativa
Porém, se nós não conhecemos, se nós não levantarmos os dados, ou seja, todos esses índices que eu enfatizei para vocês, nós não conseguiremos saber onde estamos e muito menos traçarmos o caminho para onde nós gostaríamos de chegar. Então, é necessário o levantamento de dados, a associação desses dados com algumas informações. Então, por exemplo, eu posso associar o dado da propriedade como o ganho de peso, associar isso com as informações a respeito do tipo de dieta, do tipo de aleitamento, né, do manejo de aleitamento de uma forma geral, gerar uma interpretação nessa associação de dados e informações, e essa interpretação vai possibilitar a geração de conhecimentos. E com base nesse conhecimento, nós conseguimos traçar um caminho para atingir metas futuras, né, que devem ser delineadas com foco na diminuição dos problemas que são responsáveis pelos prejuízos da propriedade. Assim, eu concluo essa parte introdutória do curso online, enfatizando que as bezerras representam o futuro do sistema de criação, considerando-se o investimento em genética, na reposição futura das vacas e na produção de leite que o senhor vai ter no futuro. Então, todo o investimento em dinheiro, muitas vezes ele pode ser perdido por falhas básicas de manejo e elevados índices de ocorrência de doenças no rebanho. E a real situação do sistema de criação, ela somente será conhecida por meio do levantamento dos índices, que eu enfatizei, tanto os índices de desempenho quanto os índices sanitários. E o levantamento desses dados será fundamental para o planejamento estratégico do negócio, considerando o atingimento de metas e maior rentabilidade futura do sistema de produção. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você goste dos próximos módulos desse curso online, que vai enfatizar os principais problemas que nós encontramos na criação das bezerras, da fase que compreende o nascimento até o desmame. Muito obrigada pela sua atenção.